A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, Neurotalk no ar, mais uma vez, mais uma semana, já se passaram uma semana, né, Clécio? Já. E como o nosso programa é gravado semanalmente, estamos aqui na Nova Era TV, junto com o Clécio, para falar de um termo bem interessante novamente. Hoje, sexualidade e gênero. Tema extremamente relevante, vamos começar por sexualidade, que é bem amplo, tá? Eu acho que o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar é que o indivíduo na condição autista, independente do seu nível de suporte, ele tem uma manifestação sexual, ponto. Ele tem. Ele tem, tá? Por quê? Porque a questão da manifestação sexual é uma manifestação biológica, tá? E independe da sua condição, tá? Certo. Segundo fator que a gente tem que ter, tanto meninos quanto meninas, homens, mulheres, eles vão passar por alterações hormonais, tá? Alterações orgânicas. No caso da menina, por exemplo, ela vai entrar num processo de menstruação, tá? E por que eu gosto muito de enfatizar essa questão? Porque as pessoas na condição autista, elas precisam serem educadas dentro do contexto da sexualidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma característica na condição autista que se chama hipersensibilidade sensorial, tá? E uma das hipersensibilidades sensoriais é a tátil. Então, quando você tem uma menina com hipersensibilidade sensorial e começa o seu ciclo menstrual, essa menina ela vai ter que fazer uso de algum absorvente, ela vai ter que se higienizar, ela vai ter que ter um cuidado, um zelo com o corpo dela, tá? Se essa menina não é devidamente orientada, educada, preparada para começar o seu processo de ciclo menstrual, nós vamos ter uma menina que vai ter dificuldade de convivência com o seu ciclo regular, tá? Nós vamos ter meninas, depois adolescentes e mulheres adultas que vão apresentar problemas com a sua questão de higiene, tá? E não porque é uma má vontade, não porque é um desleixo dessa menina. É porque existe uma dificuldade entre a sua hipersensibilidade sensorial e esse processo que é natural, que é o seu ciclo menstrual. Mesmo dela. O próprio toque toque. No próprio corpo dela, no corpo. O próprio absorvente. O fluxo, que é viscoso, que gera incômodo, tá? Então, assim, é de suma importância que responsáveis, que pais, tá, tenham a consciência de que seus filhos, eles precisam ter uma orientação sexual por uma questão eminentemente biológica, tá? Certo. E o segundo fator da importância disso é que esta menina e esse menino, num determinado momento, eles vão poder desenvolver uma inclinação para buscar a questão da sua sexualidade. Por quê? Porque são pessoas como outras quaisquer. Que os hormônios estão ali, né? Não só a questão hormonal que vai levar essa inclinação, Céu, mas a própria questão afetiva, tá? Por exemplo, uma segunda característica na condição autista que é o masking, o mascaramento. Então você vai ter muitos indivíduos que mesmo sem ter um interesse próprio, sem ter uma conceituação adequada da questão sexual, vão querer buscar, por quê? Porque os outros também fazem. Chegou naquela idade, eles vão no embalo. No embalo. Tá? E aí o que acontece? Diante de todas as características que envolvem a condição autista, essa busca muitas vezes ela vai acontecer de uma forma equivocada e de uma forma que não é saudável. Por quê? Porque é autista. Não, porque foi um adolescente que não foi devidamente orientado e educado pela sua família, tá? E aí nós vamos entrar no segundo ponto do nosso programa de hoje. A condição autista, ela tem uma prevalência muito alta de alterações de gênero,
tá? E que isso não é um problema, tá? Respeito à principal religião que nós precisamos ter dentro da nossa sociedade, certo? Mas no momento em que essa pessoa na condição autista começa a se perceber dentro de um gênero diferenciado, isso também é conflitante para ele, assim como seria para qualquer pessoa fora da condição autista, tá? E essa pessoa, ela também precisa ter apoio, orientação, para que essa transição de gênero aconteça de uma forma saudável e que se tenha uma qualidade de vida. Hoje a internet está aí para todo mundo. Exatamente. E o pessoal está indo muito nisso, né? Sim. Por isso que eu acho que cresceu tanto o gênero em si, porque hoje nós temos o termo andrógeno. Sim. Né? Então a pessoa não se sente naquele corpo. Eu sou um homem, mas não me sinto como um homem. E também não me sinto como uma mulher. E veja... E para o autista é isso. O tema hoje de gênero na condição autista é um tema hoje que está sendo muito pesquisado. Nós ainda não temos respostas absolutamente concretas, tá? Agora, o que acontece na questão de gênero? Existe primeiro uma diferença de percepção social. Isso é um clássico dentro da condição autista, tá? O indivíduo autista, ele tem uma percepção da condição social de uma forma diferente. E essa percepção social, ela envolve dois polos. É uma percepção do senso comum, daquilo que acontece à sua volta, e uma percepção daquilo que acontece consigo mesmo, tá? Quando a gente fala de uma autopercepção, a gente está falando de uma percepção que a pessoa tem sobre si mesmo e sobre as reações do seu corpo, tá? Então, o que acontece na condição autista? Muitos indivíduos na condição autista, eles não vão ter essa autopercepção como quem não está na condição autista, tá? Então, esse é um dos fatores. Então, vai existir aquela situação de eu não me identificar com aquilo que o senso comum me apresenta, tá? E aí nós vamos entrar num segundo bloco. O indivíduo na condição autista, ele tem um senso de identidade muito próprio. É aquilo que eu sou em virtude daquilo que eu me percebo e eu me sinto. E eu, né? Eu. Tá? O terceiro fator é uma menor preocupação com esse senso comum. Tá? Tanto que, veja, vamos trazer outras características. O indivíduo na condição autista, ele nem sempre tem um bom filtro no processo de comunicação, ele fala o que vem na cabeça, tá? Para o seu conforto, em virtude de uma hipersensibilidade sensorial, ele vai adotar o mesmo tipo de roupa sempre, para qualquer ocasião. E isso não é única e exclusivamente provocado pela hipersensibilidade sensorial ou pela questão cognitiva. Isso também acontece porque o indivíduo, ele tem dentro de si um senso que, ok, se você quiser botar esse casaco marrom, tá ótimo. Eu vou deixar essa minha blusinha do Star Wars. Tu gosta. E tá ótimo também. Sim. Você fica feliz aí, eu fico feliz aqui. Ok. Tá? E são essas contextuações, tá, que hoje estão sendo estudadas e tentando se entender o porquê que essa questão do gênero ela é tão comum, tem uma incidência tão forte na condição autista. Tu falou do andrógeno, tá? O que acontece com as pessoas dentro da condição andrógena? Elas se percebem em partes com características masculinas e em partes com características femininas, tá? Então, dentro do que eu acabei de explicar, o que acontece? Eu posso assimilar uma parte de senso comum, então dizendo que o Clécio é uma figura masculina e que tem determinadas coisas. Assim como eu, Clécio, na minha identidade, eu posso assumir algumas coisas que eu não me aproximo tanto dessa figura masculina. E aí eu vou fazer um gênero dividido. Tá? E aí nós podemos partir para outras características de gênero, que é o transexual, que é o homossexual. Várias nomenclaturas hoje que a gente tem, se a gente for pesquisar na internet, hoje existem N tipos de gêneros que estão sendo estudados, assim como você também vai ter um grupo dentro da condição autista que se percebem assexuados,
que não tem uma necessidade de estabelecer contatos com outras pessoas e ter relacionamento sexual. E se eu não fui diagnosticado ainda com autismo, esse o termo andrógeno, de não me entender, pode ser uma característica de ser autista e não saber ainda? Pode, mas a gente tem que tomar um cuidado importante, tá? O fechamento do diagnóstico da condição autista é uma associação de várias características para que esse indivíduo então feche a condição autista. O indivíduo que tem um gênero modificado, tá? Ele necessariamente não está na condição autista. Mas certo. Você pode ter indivíduos, e não é um número pequeno, de pessoas na condição autista que fizeram a opção de mudança de gênero. Ah, certo. E na sexualidade? Muitos autistas não conseguem o toque, não gosta que eu fique te tocando, o abraço. E como que fica isso? Aí nós vamos falar de uma sexualidade tanto numa alteração de gênero como na vivência do próprio gênero, tá? Você vai ter pessoas na condição autista que não é só a questão do toque, é a questão do beijo, é a questão do abraço, tá? É a questão de que tem até uma inclinação para um ato sexual, porém, se alguma coisa ao redor dele está disfuncional, ele não consegue vivenciar. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? O ambiente está com muita luz. Isso pode ser uma situação que iniba essa resposta sexual do indivíduo na condição autista. E isso vai acontecer tanto com indivíduos autistas heterossexuais, homossexuais, transgênero, binários. Isso pode estar participando da vida de qualquer escolha em termos de gênero. Por quê? Porque daí nós vamos estar entrando nessa coisa da hipersensibilidade sensorial. Nós vamos encontrar indivíduos na condição autista que podem ter uma dificuldade maior de passar pelo processo de desejo, porque a reação física ela não corresponde ao estímulo. É o indivíduo que ele não consegue ter a mesma sensibilidade, ou ele não consegue entender exatamente qual é a nuance de conquista que está sendo envolvida. No público masculino você pode ter homens com episódios de impotência, tá? Também por não conseguir perceber as reações do próprio corpo, por se incomodarem com determinadas situações do contexto, né? Só que tudo isso é muito passível de ser trabalhado no indivíduo, no casal, dentro da condição autista. Por quê? Porque nós estamos falando de seres humanos normais. Só que indivíduos que apresentam reações nas questões de estímulos de maneira diferente. E isso pode ser só mental ou hormonal também? Pode ser hormonal, sim, tá? Porque nós temos uma característica na condição autista que também hoje muito estudada, que são as reações neuroendócrinas, tá? Então não é incomum no indivíduo na condição autista esse indivíduo apresentar alterações hormonais. E não só o masculino e feminino, é em todo o corpo. Em todo, tá? Então, por exemplo, alteração de tireoide é uma alteração muito comum dentro da condição autista. E se você tem uma alteração de tireoide, você vai ter uma sensação de exaustão maior, que vai potencializar uma exaustão natural do indivíduo na condição autista. Essa tireoide ela pode provocar alterações de hormônios sexuais, tá? E o indivíduo ele pode ter uma redução de libido significativa em virtude disso. Como você vai ter indivíduos que não vão ter essas alterações neuroendócrinas, tá? Que vão ter momentos ou vários momentos de baixo desejo, de baixa excitação, tá? Em virtude da hipersensibilidade sensorial, da rigidez cognitiva, do hiperfoco, em que vai tirar esse indivíduo daquilo que deveria ser pleno, que é o seu ato sexual em si, e vai fazer com que ele se volte para as suas características. E isso começa lá na adolescência, né? Isso acontece no nascimento. Nós estamos falando do indivíduo que nasce na condição autista, tá? O que acontece a partir do nascimento? A partir do nascimento você vai ter uma potencialização
tanto de qualidades do indivíduo na condição autista, quanto de inabilidades que esse indivíduo tem. E aí nós vamos voltar de novo para a educação sexual, tá? Se você tem um indivíduo em que o processo de sexualidade dele é anulado, não existe, tá? Você vai ter um indivíduo que vai naturalmente crescer e se desenvolver reagindo instintivamente, ou crendo que ele não tem sexualidade. E que é normal aquilo. E que é normal aquilo. Normal. Não ter esse desejo, não ter essa... Exatamente. O libido em si. Quando você tem um indivíduo que é orientado, que é educado, que é estimulado principalmente a fala dessa criança, desse adolescente sobre a sua questão sexual, você passa a ter uma oportunidade de organizar com ele o seu pensamento, o seu sentimento, a sua dificuldade, tá? Falando de uma dificuldade, indivíduos na condição autista apresentam dificuldades em estabelecer relacionamentos com pessoas desconhecidas, tá? E a vida afetiva e sexual, ela normalmente começa inicialmente com alguém desconhecido. Sim, tu vai conhecer alguém. Tu vai conhecer, tá? Então, assim, se esse indivíduo não tem a oportunidade de falar sobre essa dificuldade, de falar assim, não, até que eu gostaria de ter uma relação, mas eu tenho a dificuldade de me aproximar, e isso não for trabalhado, esse indivíduo, com o passar do tempo, ele vai se fechar e vai anular a questão sexual dele, tá? E isso é injusto. E isso é automático, né? Vai indo até ele ficar... É automático porque você se condiciona, mas por que é injusto? Porque você está falando de pessoas, e nós temos uma população muito grande de pessoas na condição autista que estabelecem relacionamentos, que são relacionamentos extremamente saudáveis, que são muito felizes nas suas relações, e nós temos um outro grupo que não, e esse grupo que não consegue, a grande maioria é porque não foi estimulado. Sim, você tem pessoas que não têm a necessidade, que não querem, e está tudo bem. É uma escolha. É uma escolha muito tranquila, tá? Se você está feliz dentro desta escolha, tá ótimo. Agora, você tem pessoas que nitidamente foram se construindo e se desenvolvendo ao longo da vida, anulando essa vida sexual, tá? Porque não foram estimulados. Foram literalmente colocados à parte, à margem, porque eram autistas. Deixado de lado. Deixado de lado. De lado, né? E o que fazer? Começando lá pro pai, em casa. Quando a criança, ele já sabe, a criança é autista, como conversar, como abordar. A primeira consciência é assim, ó, eu acho que a tua pergunta ela pode ser dividida em 2 blocos. A primeira delas, sim, para pais irresponsáveis de crianças e adolescentes. Acho que a primeira coisa que tem que se ter é a consciência de que sim, o seu filho, a sua criança, o seu adolescente, ele tem dentro de si o elemento da sexualidade. Sexualidade é uma função fisiológica, natural, assim como dormir, como comer. E essa criança, ela precisa ser orientada. Ponto. Essa é a primeira consciência que tem que ter. Segundo, todo pai e toda mãe quer ver o seu filho feliz, tá? E você tem que saber se o seu filho quer ou não viver essa sexualidade. E se ele quiser, se ele manifestar, você precisa educá-lo. Você precisa orientá-lo. Por quê? Crianças e adolescentes que não são orientadas na sua sexualidade, elas têm uma tendência absurda de sofrerem abusos sexuais. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, quanto mais orientada for uma criança, menor é o risco que ela tem de sofrer um abuso sexual. Como qualquer criança não autista. Como qualquer criança. Tem que conversar, porque perfeito. Hoje está aberto, né, isso. Uma diferenciação para a criança autista é que pela forma, eu vou usar uma palavra que não é adequada, mas para o público entender, mais pura de perceber as coisas, ela fica mais suscetível a cair na conversa dos outros. Certo. Tá? Então essa criança precisa ser orientada. Segundo, quando você tem uma criança que não é orientada, ela pode ter um comportamento inverso, que é uma hipersexualidade. Por que uma hipersexualidade? Porque essa sexualidade vai ter um fundamento de regular ela, e a segunda é dela conseguir se encontrar. Então até ela se encontrar, ela vai se entregar e vai fazer até conseguir. Só que sem a orientação,
é muito difícil dela se encontrar. E ela vai ter mais prejuízos do que aceitação. O tema da sexualidade ele é um tema muito polêmico, tá? Universalmente, os pais com crianças autistas ou sem crianças autistas têm muita dificuldade de falarem. O número de crianças que recebem uma educação sexual dos seus familiares é muito pequena dentro da nossa sociedade. Vai aprender mais fora que dentro de casa? Exatamente. Então, a orientação que eu dou para os pais é, se você tem dificuldade, você tem o direito de ter essa dificuldade, busque o suporte da equipe que trabalha com a sua criança, tá? Como é que você pode trabalhar, que tipo de instrumento você pode ter. Agora, é uma orientação extremamente importante. Vamos pegar o segundo bloco, diagnóstico tardio, homens e mulheres, tá? A primeira consciência é que sim, você pode aprimorar características que você tem dificuldade. Um trabalho terapêutico pode ajudar muito. A interação com o parceiro ou com a parceira é fundamental, tá? Ok, eu tenho uma dificuldade por ser autista de falar, escreve. Busque junto com o seu parceiro um veículo, uma maneira dessa comunicação acontecer. Tentem juntos superar coisas. Vão ter várias coisas que juntos e bem trabalhados vão poder ser superados. E aquilo que tem dificuldade, busque um profissional especializado. Tá? Uma terapia em si? Uma terapia. Lembrando, né, a condição autista ela não tem remédio, ela não tem medicamento, mas a qualidade de vida da pessoa na condição autista no diagnóstico tardio, ela é muito alicerçada pelo processo da terapia, tá? E um dos itens do processo da terapia está no desenvolvimento de uma questão sexual dentro da característica que essa pessoa tem, dentro daquilo que ela deseja, para fazer com que ela... Respeitando tudo. Respeitando tudo. Não deve ser fácil, né? Não é fácil. Para ela, estou pensando, estou colocando no lugar assim, até entender, ainda mais se é tardio. Mas a tua pergunta ela é muito interessante, porque assim, o ser humano ele tem uma dificuldade muito gigante de trabalhar com o que é diferente. Então, quando a gente fala que não é fácil, a dificuldade está em ter que usar uma forma diferente. Sair da rotina. Exatamente. O que nós temos que ter muito claro? O diferente existe. Então, se eu construo uma maneira de adaptação dentro das minhas características, tá? Eu posso passar a ter uma vida sexual muito legal. Sem dúvida, eu tenho. Por isso que a terapia é importante. Por exemplo, vou aprender. Tu vai aprender. Passo a passo. Por exemplo, passo a passo mesmo. Vamos pegar um casal em que uma das partes na condição autista tem dificuldade de sinalizar ao outro que quer ter uma relação sexual, tá? Gente, às vezes um sinal vai tomar banho. Entendi. É o código. Vamos ao código, tá? Mas isso não é romântico. Mas isso não sei o que. Gente, é a maneira como o casal consegue ter uma porta para que essa relação sexual aconteça. E a questão é, se a relação sexual acontecer, vai ser legal, tá? Eu tenho dificuldade com isso. Gente, e qual é o homem e qual é a mulher, fora da condição autista, que eventualmente não vai ter uma dificuldade de não gostar de uma coisa, de gostar de outra? Sempre vai ter. Por isso a conversa é importante, né? A partir do momento que tu vai lapidando isso, tu começa a ter um fluxo, um movimento. E esse movimento, então, ele vai alimentando tanto a pessoa que está na condição autista como a outra que pode não estar ou também estar. Sim. Tá? Que tem o casal, né? Você vai ter casais na condição autista e isso vai dando dinâmica, isso vai dando fluxo. E, gente, eu trabalho muito, né? Eu falo muito de autismo aqui, mas eu sou um terapeuta sexual de formação. A gente já teve programas aqui no canal durante anos. Isso vai melhorando muito a qualidade de vida desse casal, a compreensão, principalmente para aquela pessoa que está na relação que não está na condição autista. Será que ele gosta de mim? Será que me ama? Será que isso? Ele começa a perceber que sim, que ama. E que às vezes o autista não demonstra, né? Exato. Tem um amor enorme, muito maior. Ou demonstra de uma maneira diferente. Entendeu? Entendi. E isso ficando claro é um grande facilitador. É um grande facilitador. Nosso tempo está acabando, temos 1 minuto. Mensagem final. Gente, a mensagem final é a seguinte. Para as pessoas
que tem uma necessidade, que tem um interesse de viver essa sexualidade. Gente, a sexualidade ela é mágica, ela pertence à nossa vida naturalmente. Lute por você, trabalhe, se desenvolva. Existem vários caminhos que podem facilitar, mesmo dentro da condição autista, tá? Para os pais que estão com crianças em formação, quanto maior é a educação, maior é a facilidade que essa criança vai ter para uma vida adulta, tá? Menos sofrimento essa criança vai ter. Então, assim, é um contexto muito legal, muito importante. Vocês não têm a obrigação de saber tudo sozinho. Nós vivemos uma sociedade em que a cultura é trabalhar a sexualidade como um tabu, de não se falar de sexualidade, mas vocês podem buscar o recurso e ajuda para melhorar a qualidade de vida de vocês. E a Via Neuro está pronta? Sim, estamos prontos para acolher vocês, sim. Okay. Semana que vem a gente retorna com mais um assunto aqui com o Dr. Clécio. Espero que tenham gostado e até lá. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço, gente. Precisamos primeiro lembrar que os espíritos são os seres humanos sem o corpo de carne. Então, para eles saberem todas as coisas, precisam estar num alto grau de evolução, de conhecimento, de sabedoria espiritual. Aqueles que estão numa evolução mais atrasada sabem mais ou menos tudo, tanto que podemos lembrar de grandes nomes que são altamente intelectuais, têm um certo grau de inteligência, mas não têm a moral. Quanto mais evoluído o espírito, mais conhecimento e mais sabedoria ele tem.